Livro Vivendo pela Fé, capítulo 28. Julgando outras pessoas. O justo é aquele que tem a palavra de Deus habitando no coração. E esse fato não é reconhecido por meio de fatores externos. Se pudéssemos olhar o coração como Deus olha e ver com a mesma clareza com que Deus vê, seríamos capazes de discernir a presença ou a ausência de fé no coração e saberíamos por meio disso, e disso somente, a qual das duas grandes classes pertence cada indivíduo. A fé traz justiça. Sua ausência, e somente isso, é a causa da maldade, pois todas as pessoas são ímpias por natureza, tendo um coração carnal que não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8:7. E a mesma natureza humana que se manifesta em assassinatos, bebedices e as formas mais baixas de vício e crime é a natureza comum de todas as pessoas. A única coisa que impede que isso se manifeste da mesma forma em todas as pessoas é a casualidade das circunstâncias. O mais respeitável membro da sociedade, que ainda não conhece a Deus, não tem nada de se orgulhar. Em relação a uma pessoa que a sociedade considera um pária, pois a diferença entre eles não é uma diferença de natureza, mas apenas a fortuna, pela qual ele não pode tomar nenhum crédito para si mesmo. Quando Adão pecou, adquiriu uma natureza caída e carnal, e essa era a única natureza que ele poderia passar para seus filhos. Assim, todos os seus descendentes adquiriram a sua natureza, pois ela foi transmitida a cada geração sucessiva, e assim todos receberam a natureza decaída que Adão tinha, e apenas por causa de algumas variações no processo de transmissão e nas circunstâncias em que foram envolvidos, sem a graça de Deus, produziram as diferenças nos registros de suas vidas. Mas com aqueles que receberam a graça de Deus, sua natureza carnal foi dominada, e o sucesso de suas vidas se deve a isso, e não a quaisquer diferenças de fortuna. Até o apóstolo Paulo testificou de si mesmo: pela graça de Deus eu sou o que sou, e disse: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. 1 Coríntios 15:10, Gálatas 6:14. Portanto, é verdade que aqueles que estão mais longe de Deus são os que menos sentem a necessidade da graça divina e de serem salvos de sua natureza pecaminosa. Isso é ilustrado pela parábola do fariseu e do publicano que foram ao templo orar. O fariseu pensava que tinha uma natureza melhor do que a das outras pessoas. Então ele agradeceu ao Senhor porque ele não era como as demais pessoas, enquanto o publicano, sentindo a sua necessidade, exclamou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. E desceu para a sua casa justificado. Os mais desesperadamente perversos são aqueles que se sentem satisfeitos consigo mesmos, e esses não são os que manifestam as maiores fraquezas e que são culpados da maioria dos crimes, mas sim aqueles que são capazes de fazer com que as suas vidas estejam de acordo com o padrão de moralidade e respeitabilidade do mundo. Você pode saber como permanecer diante de Deus, pois é uma simples questão de saber se acredita ou não na sua palavra. Essa palavra lhe diz para pôr toda a confiança em Deus e nenhuma em você ou mesmo na carne. Se você disser amém para isso, Deus, por meio de seu poder criador, o torna justo e você permanece justificado aos seus olhos. Você não é capaz de saber a condição dos outros, pois você não consegue olhar os seus corações como Deus olha. Você só pode olhar para a aparência externa,
que não é uma indicação da natureza da vida interior. Por esse motivo, é-nos dado a advertência. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4:5. Em Malaquias, lemos sobre o dia em que Deus irá reunir suas joias, e poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Isso indica um tempo em que aqueles que não o servem não serão poupados. Então, diz ele, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:17 e 18. Esse será o momento em que o julgamento será dado aos santos do Altíssimo, em que os santos possuíram o reino. Daniel 7:22. Na primeira ressurreição. Ver Apocalipse 20:4-6. Não cabe a você saber os pensamentos e motivos ocultos do coração de outras pessoas. Tal conhecimento lhe faria muito mais mal do que bem. Tudo o que deve preocupá-lo aqui é acreditar na palavra de Deus por si mesmo e semear a semente da sua verdade junto a todas as águas, não passando por alto nenhum lugar, porque parece desfavorável, mas tendo esperança por todos, pela misericórdia e graça tão abundantemente facultada a todos os homens no Evangelho. Amém.